Olá, mais um podcast Papo de Mãe, mais um dia gostoso aqui, né, Grazi? Mais um dia top aqui pra gente com os assuntos legais, hein? Gente, a gente já tava fora do ar, vocês estão vendo a nossa mesa aqui, toda equipada? O assunto começou bem antes aqui, hoje a gente tá com um assunto bem legal. Mas antes, a gente não pode deixar de dar aqueles recadinhos, só pra deixar com vocês um gostinho de quero mais aqui, né? Pra entender o que tá acontecendo. Os recadinhos bem rapidinho, né? Prometo. Recadinhos bem rápido, gente. Primeiro, segue a gente, Debs Corrêa. Grazi Cândido e o Papo de Mãe, né? Pode Papo de Mãe. Nas redes sociais. Isso, nas redes sociais. E agradecer os nossos parceiros aqui com a gente, né? Quem nos veste hoje, Grazi? Quem nos veste hoje é a Luri Closet, gente. Vocês sabem, um parceiro desde o primeiro programa, né, aqui com a gente, que nossos looks estão massa aqui, muito lindos. E depois a gente vai postar as fotinhas certinho lá nas redes sociais, o look completo. Mas já enfatizando pra vocês que a Luri entrega pra todo o Brasil. Lá no Instagram dela, você pode fazer a compra pelo WhatsApp ou até mesmo pelo site deles, que eles têm um e-commerce. E elas entregam pra todo o Brasil. Então, gente, façam esse investimento nesse look maravilhoso que tem durabilidade e ela veste do Slim até o Plus. Então, assim, é conforto, é estilo. Maravilhoso. E a gente fala, né, que as mamães, a gente tem trazido tanto aqui, né, Grazi, que as mamães precisam se reencontrar muitas vezes, né? A gente muda o estilo também, né? Muda. Depois que engravida, depois que ganha, bebê, guarda-roupa muda, gente. Muda tudo. Então, assim, ter também uma certa consultoria de moda, porque a Júlia lá da Luri, gente, maravilhosa. Ela já te olha e fala assim, olha, é isso, tem uma peça perfeita pra ti. Então vale essa consultoria também. Consultoria de cores também, né, colorimetria, que ela faz também isso. Então é um jeito também de tu começar a se identificar de novo, né, com os teus looks. Às vezes tu não tá se identificando mais, até porque não combina, né? Então fazendo essa consultoria também já leva um caminho muito legal aí pra se vestir bem. É isso aí. E falando de parceria, nós estamos aqui no estúdio, gente, com a nossa nova parceira, a Mari. Oba! Bem-vinda, Mari Marielle. Muito bom, né? Muito bom estar com vocês. A clínica já é antiguinha na cidade, né, gente? A Inticlean, que na verdade é a Urogin, ela já existe há 20 anos aqui na cidade. Já conhecia por Urogin. E aí a Inticlean surgiu, então, justamente para substituir o nome e ter uma abordagem mais íntima, Grazi. Porque o uro parecia que era só de urina, né? De urologia. O Int vem para falar da intimidade. Então, a Inticlean trata todas as disfunções urinárias, a parte evacuatória e a questão da sexualidade, né? Então eu brinco, é o xixi, o cocô e o namoro. E aí quem namora faz filhos, né? Faz bebê e algumas outras maneiras de engravidar e nós cuidamos, então, do pré-parto e depois do pós-parto. Mas é o maior prazer estar do lado de vocês, né? Eu acho que combina muito papo de mãe, a gente recebe muitas mães de todas as idades, não só as que estão gestantes, mas aquelas que também já tiveram várias outras fases, né? Às vezes já são mães, avós, e aí precisa cuidar da intimidade, né? Precisa cuidar dessa parte tão delicada que Deus criou. Tá tudo de mãos dadas lá embaixo, né? Se às vezes não funciona bem uma parte, atrapalha na sexualidade, né? Muitas vezes aquela questão evacuatória gera uma dor na relação sexual. Então, tem várias coisas. E falar sobre parte íntima, acredito eu que sempre quebre tabus, preconceitos, porque as pessoas têm vergonha. E quem é que fica falando por aí que perde xixi, né? Que perde fezes? Às vezes, durante a gravidez, a mãe até se sente, agora dá uma escapadinha de vez em quando, mas tá gestante, né? Coloca assim a culpinha ali na sobrecarga da barriga em si. Mas muitas mulheres ficam depois com alguma disfunção. E aí vai se arrastando pelo pós-parto. E muitas vezes a falta de tempo, né, a rotina do bebê acaba deixando aquela região íntima de lado. Isso quando se fala das coisas, né, fisiológicas, o xixi, o cocô, como tu trouxe, né? Mas a gente falou ali da roupa, brincou da roupa, né? Muita mãe demora para se reencontrar. E na parte íntima também, né? Sim, a parte toda da mulher, ela é mexida.
A gente sabe que a gente tem alterações hormonais, a gente tem uma alteração do eixo do corpo, algumas mães se perdem no peso, outras ficam mais com a autoestima, a questão emocional. Então, existem vários fatores envolvidos, mas a intimidade, sim, ela fica muitas vezes de lado. E eu sempre digo, a gente trouxe um bebê aqui, né? Tem um neném aqui. Ele tá na barriga. E aí, quando ele sai da barriga, ele vem pro colo. Então, ele continua sobrecarregando aquela região íntima. Então, fazer uma fisioterapia durante a gestação vai te prevenir lá pro pós-parto. Porque o neném vai crescer, ele vai ganhar peso e ele vai sobrecarregar ainda mais a tua pepeca, né? Ainda mais a tua região íntima. Então, é fora da barriga que o neném exige mais da postura, porque ele come, ele fica fofo. E aí, sim, muitas vezes esse assoalho pélvico fica mais sobrecarregado. Então, é no pós-parto que muitas bexigas descem um pouquinho, que ocorre algum desalinhamento no próprio canal vaginal. Muitas vezes a mãe nem para fazer cocô direito, né? Porque não tem mais nem tempo, às vezes, de sentar no vaso, sossegado. Até o xixi, né? Segura o xixi por muito tempo. Eu passei por isso, assim, de Tá sozinha, às vezes. De estar sozinha e não ter tempo. Não é que a gente não quer. Por medo mesmo, assim, no começo, né? De deixar o bebê sozinho e tal. E segura o máximo que pode. Não faz barulho, não sei o quê, né? Pra não acordar o neném. E segura. Eu passei por isso também, de segurar muito o xixi, assim. Às vezes tem mãe que nem puxa a descarga pra não acordar o neném. Né? Porque às vezes o banheiro é dentro do quarto, ladinho, então, não vou nem puxar a descarga, porque tem neném que acorda com qualquer coisinha, né? Então, às vezes, ela vai lá, senta no vaso para fazer cocô, ou até mesmo para tomar banho. Ela fica escutando o neném chorar. Sim. Parece que, deixa eu ver se eu escutei alguma coisa. Aí vai lá, desliga o correndo. Quem sempre? Né? Quem sempre não saiu com o cabelo cheio de espuma pra ver se a criança tava ou não. E o bebê lá dormindo bem tranquilinho. Então, assim, a função básica da mãe, que é o xixi e o cocô, muitas vezes fica bagunçada assim. E essa sobrecarga, então, começa na gravidez, onde essa região íntima vai ficar sobrecarregada, vai sim ficar pressionada, né? A nossa região íntima suporta essa parte toda dessa carga. E aí, depois, no pós-parto, a mesma coisa, né? A criança tá no colo, tem a rotina da noite, levanta algumas vezes, pega, troca, dá banho. E aí, sem contar a questão emocional. Sabe aquela coisa assim, de tanto medo, me borrei tudo? Então, as mães de primeira viagem é real. Às vezes, por tanto medo, acabam muitas vezes até tendo escapes. Então, o fator emocional é muito relacionado à incontinência, né? Tem muitas incontinências relacionadas à parte emotiva. E aí a mãe tá emocionada. Muitas vezes tá cansada, tá exausta. E não tá namorando, né, gente? Porque tem mãe que daí não consegue sair daquela quarentena, né? Já tá numa oitentena, numa centena, e ali vai, né? E a sexualidade, quanto antes retomada, também ajuda, né? Para que essa mãe olhe para essa intimidade. Porque a relação fortalece também lá, muda alguma coisa algum nesse sentido? Músculo, né? Os órgãos ali. O que a gente sabe é que esse assoalho pélvico, então, ele é recheado de músculos. Toda essa parte íntima tem os músculos. Esses músculos precisam de força e precisam de resistência, até para aguentar mais tempo uma vontade de fazer xixi, ou às vezes para não escapar pum por aí, né? Porque às vezes mãe preocupada fabrica muito pum. Muito gases. Aí tá sempre, às vezes, com o abdômen distendido, dolorido ou com cólica. Sem contar que muitas vezes a menstruação também demora um pouquinho para ela voltar ao normal. Então, a gente tem algumas alterações dessa função. Mas falando em sexualidade, depois do parto, independente por onde a criança saiu, se foi pela via vaginal ou pela cesariana, ela pode ter dor na relação sexual, dor na penetração. Pode ter ardência, queimação, dificuldade de lubrificação, né? Às vezes ela não tá focada, não tá concentrada no ato em si. E a dor também atrapalha a própria lubrificação, né? Se eu tenho dor, ardência, eu já não consigo lubrificar. Então, muitas mães têm essa dificuldade em retomar a sua sexualidade, né? O orgasmo, muitas vezes afetado, longe, tardio, não chega nunca, até mesmo por causa da dor, e às vezes está cansada, né? O gasto energético do dia a dia com a criança, muitas vezes, ela não consegue dispor de uma energia também para agradar
o seu companheiro. Então, falando em sexualidade, o que a gente percebe? Tudo cai pelo canal vaginal. Cai a bexiga, cai o útero, cai o intestino. Então, tudo aparece no canal vaginal. Quando você tem uma penetração, é como se Deus dissesse assim, ó, vai todo mundo para o seu lugar. Né? Eu sempre digo que Deus é maravilhoso, fez o nosso corpo lindamente, e Ele pensou nisso na nossa parte íntima feminina, né? São buraquinhos. Então, a gente tem um buraquinho do xixi, um buraquinho vaginal e um canal anal. Eu, como gaúcha, a gente fala fiofó, né? Então, assim, o fiofózinho da mulher também pode ficar machucado numa gravidez por causa de uma sobrecarga, uma hemorroida. Tá cheio de mãe que não sabe fazer cocô direito, né? Que faz muita força. E tem muitas vezes essa parte da dor. Né, ali na pepeca, é também pela pressão da gravidez, a dor na relação, no pós, também por conta disso? Pela sobrecarga, por algum fator hormonal também, o próprio cansaço. Psicológico também. Isso. E o que a gente pode pensar? De tudo. Uma mistura de tudo. E aí o próprio desuso. Porque aí quanto menos eu faço, meu cérebro também vai acostumando a não fazer. Uhum. E aí o que acontece? A penetração, ela determina a localização de cada órgão. Porque como tudo vai descendo, né, e tudo vai caindo, é claro que uma mulher jovem tem menos risco de prolapso do que uma mulher que tenha mais idade, né? Por exemplo, se uma mãe ficar fazendo força para evacuar, ela vai tender a abrir todo esse assoalho pélvico fazendo força para fora, né? Ela pode inclusive causar hemorroidas. Então, o que nós percebemos? Que quando você tem uma penetração e ela não é dolorosa, a gente consegue organizar a casinha, né? A gente consegue dar uma ajeitada. A bexiga vai lá pro teu lado, o intestino vai pro teu, o útero vai lá para cima. Então, depois da quarentena, o ideal é ir voltando à sua sexualidade, voltando à parte da penetração. E o orgasmo é uma cãibra boa. Sempre digo assim, é uma contração desse assoalho pélvico e aí gera prazer. Então, esse orgasmo faz com que esse assoalho contraia e crie fibras novas. Então, o sexo acaba criando músculo novo e acaba colocando tudo no lugar. Por isso tu falou que o quanto antes também, depois do parto, melhor. Porque está com 6 meses e a mãe ainda não se mexeu, né? Nada aí, tem que fazer a fisioterapia. Quanto antes? Depois dos 40 dias ou não necessariamente? Pois espera, né? A gente espera terminar o sangramento. Ô, pai, os pais estão saindo, né? Espera os 40 dias. O pai fica contando, né? Já tá um calendário dias, certinho, né? ali. Então, assim, ó, tem pai que é mais namorador, tem pai que entende, né? Tem mulher que é um pouquinho mais ligeira, outras demoram um pouco mais. Então, tem que achar um meio termo aí. O que a gente sabe é que a falta da relação sexual entre o casal também pode piorar o relacionamento entre eles, né? Porque eles ficam distantes, ficam, digamos... É que a relação gera conexão, né? Então, vai cada vez mais afastando essa conexão, né? É difícil falar isso, sabe, gente? Porque a gente tem um bebê, né? A gente tem uma coisa linda ali que é o bebê. Mas tem pais que se afastam. E a sexualidade, fazendo essa ponte de relação, né, de contato, tem mãe que nem beija muito o pai, assim, porque se der uma volta na língua, ele já vai querer alguma coisa, então ela dá só um selinho, assim, igual dá no cusquinho, né? Aí se afasta da relação e afasta até no dia a dia, assim, né? Porque, assim, a mãe às vezes nem quer gerar muita expectativa, porque ela tá cansada, né? Ela tá com alguma dor também, né? Então, assim, ela tá entendendo o processo da maternidade. Então, ela precisa entender que a sexualidade vai ser positiva para ela. Ela não tá fazendo para agradar o marido. Também, né? Para agradar ele, porque ele deu aquela preciosidade ali, fez junto, né, com ela. Mas, assim, que ela entenda que a retomada da sexualidade dela vai ser positiva para ela, para os órgãos dela, para que ela tenha saúde íntima. E o xixi muitas vezes fica vazando, né? Dá uma tosse, dá um espirro, dá um grito. Não é normal ficar vazando. Não é normal. É comum, mas não normal. Ele pode acontecer justamente por causa dessa sobrecarga, né? E tá enfraquecida, uma musculatura que tá enfraquecida. Às vezes ela tá tensa. Né, essa tensão, esses músculos íntimos são tão tensos como o pescoço,
né? Eles são muito tensos. Então, e você imagina uma mãe que está tensa, está cansada. Se o corpo dela todo tá tenso, a pepeca também vai estar. Até Né? eu comentei contigo, né, que eu vou sair daqui já com uma agendinha lá na clínica. Porque... E toda mãe deveria fazer fisioterapia. É, né? Eu sou suspeita pra falar, né, gente? Sou fisioterapeuta íntima há 20 anos, né? Eu saí de Porto Alegre, fui embora pro Ceará para ser parteira no Ceará. Naquela época não se falava muito em doula. Já formada em fisioterapia? Formada fisioterapeuta, né? Quase 24 aninhos na época, e fui embora para o Nordeste. Fui para o interior do Ceará para trabalhar com saúde da mulher, com incontinência urinária no pós-parto, mas eram mulheres bordadeiras, artesãs nordestinas. Então, às vezes com 22, 24 anos que eu tinha na época, elas já tinham 3 bebês. Sim. Porque elas começavam muito cedo, né? Uma gravidez muito precoce, às vezes no Nordeste e tudo, né? Pelas condições todas. Então, tinham muitos bebês. E aí, tinha perda de urina. E lá onde eu fui, o carro-chefe era essa questão do artesanato, do bordado, que é muito forte lá em Itapajé, onde eu morei, né? No Ceará. E aí, lá eu tive a sorte de conhecer a enfermeira, que era a parteira da cidade. E acabei morando com ela na casa de apoio. E aí o mais curioso foi quando ela disse assim, ó, ô gaúcha, vamos junto? Vamos lá, Galdéria, vamos lá. Porque parece que quando tu mexe as mulheres, os nenéns descem e saem mais rápido. Mas há 20 anos atrás, Débora, a gente não tinha esse entendimento todo, assim, né, de assoalho pélvico, de movimento pélvico. E aí foi, então, lá que eu comecei a minha atividade dentro da obstetrícia. Então, foi lá que eu aprendi a ser fisioterapeuta de gestante, depois trabalhando com pós-parto e com terceira idade, que eram as mulheres mais velhas com incontinência, né? O projeto era de incontinência urinária, em todas as fases das mulheres nordestinas. E aí, depois, acabei vindo para Criciúma, então, morar em Criciúma, voltei para o sul. O meu marido é do Morro da Fumaça. Então, sou casada há 20 anos e acabei vindo para a região dele aqui no sul, né? Então, essa questão de todas as mulheres, em algum momento, elas darem uma atenção para o seu assoalho pélvico, elas nunca perdem tempo. Mesmo aquelas mães que nem querem ter parto pela vagina. Não, tenho medo, Deus o livre, passar por lá, vai rasgar tudo, né? Porque essa é digamos, o medo maior, né? O pensamento delas. Mas a mesma mulher que vai ter parto cesariana tem a sobrecarga no assoalho pélvico. Muitas vezes vai ter uma queixa sexual, vai ter uma incontinência, porque a sobrecarga dos 9 meses e no pós-parto também vai acontecer. Às vezes até a questão de prevenção, né? Ah, não preciso fazer fisioterapia pélvica, não preciso cuidar antes, porque eu vou ganhar de cesariana mesmo. E aí o que a gente percebe, assim, né? Que é onde dá mais queixas. Porque daí aquela que não cuida da região íntima é depois aquela que mais perde xixi, é aquela que mais tem dor na relação, porque ela não cuidou da pepeca dela, né? Porque ela só pensou no estiramento, ela só pensou no parto. Então é as que tem mais queixas. Hoje, o que tu vê, assim, que as mulheres não vão, principalmente essas mães, assim, não chegam até a ti na clínica procurar essa fisioterapia, é por tabus ou é por falta de informação mesmo? Acho que as duas coisas, tá? Mas, assim, o que eu percebo é que elas não sabem que existe fisioterapia íntima. Muitas pessoas não sabem que existe fisioterapia para isso. E por elas não terem nenhuma queixa, passa batido, digamos assim. Aí depois, quando tem uma queixa, é encaminhada para físio. O legal seria todas elas cuidarem do seu assoalho pélvico, né? Delas terem esse entendimento. Muitas obstetras também, profissionais médicos hoje, já trabalham com a fisioterapia como uma maneira até de prevenção, né? Pois é, hoje o ideal a orientação é procurar não só quando tem queixa, então, para uma preparação. Independente também, a gente tá falando com mães, né? Mas a gente tem gente que nos assiste também que não é mãe, às vezes, né? Até os pais nos assistindo, né? E até mesmo quem está pensando em engravidar, Sim. né? Pode fazer uma bela de uma preparação do ninho. Eu sempre digo, vamos preparar o ninho para colocar depois o bebê lá dentro? Para prevenção é importante. Isso, então assim, o que a gente sabe hoje, né? Que a fisioterapia, ela aumenta a vascularização daquele útero.
ela aumenta também toda a questão do aporte de sangue, né? Toda essa questão da musculatura em si. Então, tem muitas mulheres que estão tentando engravidar. E hoje já se sabe que a própria fisioterapia, o cuidado da região íntima pode ajudar aquelas que estão tentando, né? Porque vai focar naquele assoalho pélvico, vai focar naquele útero, vai focar naquela pelve, que vai ter que receber esse bebê. Né? Então, o que a gente sabe hoje em dia, pouco ainda se tem na literatura, mas que a fisioterapia pode sim ser feita naquelas mulheres que estão tentando engravidar, né? Que estão pensando em engravidar, justamente até para prevenção, né? Porque ela já tem aquele pensamento assim, né? Ah, vai sobrecarregar, a bexiga talvez pode descer. Às vezes, gente, não vai descer na primeira, mas daqui a um pouquinho, às vezes, ela vai ter um outro bebê. Então, se você não fez físio na primeira gravidez, você pode fazer para depois na segunda. Porque cada vez que vai sobrecarregando, vai dando uma judiadinha ali. E a mãe vai ficando mais velha, né? Também, né? Vai passando o tempo. E aí vai envelhecendo aquele conjunto, né? Hoje, o que a gente percebe também? Que tem mães que deixam para fazer bebês depois dos 35, né? Tem mães, eu tenho muitas mães lá que tem 36, 38, 39, né? Então, a gente tem mães que têm um assoalho pélvico, que já tem uma certa idade, são jovens, mas não é aquele assoalho pélvico de 25 anos, de 24, né? Então, a gente precisa dar uma caprichada ali. E principalmente fazer um pós-parto. Às vezes o pós-parto é o mais medonho, tá? Eu não tenho tanto medo da gestação em si, mas eu tenho medo do pós-parto. É no pós-parto que muitas mães não deixam nem o pai carregar o bebê. E na verdade eu digo, gente, você já carregou 9 meses, agora você deixa ele carregar. Sim. Você bota o sling lá, os panos lá, bota nele, bota o canguru nele. Né? Mas a mãe às vezes é tão assim, protetora, né? Não, aí é tá eu ali, que às vezes, levo. cheia de ponto da cesárea e com com o filho no Daí colo. tá levando o neném, tá levando a bolsa e o pai levando o celular. Né? Então, assim, gente, o assoalho pélvico de uma mãe, ele tem que ser protegido. Então, peso, né? Quem carrega, quem leva o bebê conforto é o pai, é alguém que tá perto, pelo menos, né? Não é a mãe É carregando interessante que isso não é muito falado, né, Dé? Que, Mari, que a gente tem essa parte íntima pra cuidar, né? Ô Mari, e agora pra quem tu falou, né? Tem gente que não sabe o que é fisioterapia pélvica, né? E às vezes tá aqui pensando, a Mari tá falando, tá aqui pensando, O que é? que se faz nesse negócio de fisioterapia pélvica? Porque quando a gente fala, um fisioterapeuta, enfim, lesionei, né? Fisioterapia, né, esportiva, medicina esportiva. Lesionei, o fisioterapeuta vai lá, ajuda, mexe no músculo. Qual é o O que movimento? tu faz? O que vocês fazem, né? É terapia manual mesmo? tem vários recursos, né? Uma das coisas que a gente tenta fazer também é o próprio rejuvenescimento desses tecidos íntimos. Então, a gente precisa passar um colágeno lá embaixo, uma vitamina, dar uma melhorada no tecido. Por exemplo, a mãe que ganhou de parto vaginal, que teve um estiramento daquela região, né? Aquele canal vaginal esticou e ele vai ter que voltar. Então, quando ganha, logo em seguida que ganha, fica uma região mais aberta, os lábios internos mais abertos, o centro do assoalho pélvico um pouco mais baixo, né, mais para fora, e a gente tem que puxar tudo aquilo lá para dentro, né? Esse aqui, esse que tu me mostrou que mostra bem, Esse eu te mostrei, eu acho, né? Essa pepequinha. E aqui que vai pra fora. Vamos ver se eu aprendi. Vamos ver se eu aprendi. Ele vai um pouquinho pra fora. É isso? E aí tu tem que puxar. Isso. Aprendi bem. Esses lábios vão ter que dar uma Coladinha. acomodada. Ó. Porque na hora de uma tosse, de um espirro, quanto mais aberto, a minha uretra mais saliente, mais exposta, eu tenho uma chance maior de perder o xixi. Se eu tenho uma região mais justa, um pouquinho mais firme, eu consigo evitar. Né? Então, tudo aparece no canal vaginal. Então, uma boa de uma hidratação, né? Tem mãe que fica assim, não gosta muito da cor, porque às vezes durante a gravidez escurece, né? Tem fator hormonal envolvido, às vezes fica escurecida, depois dá para clarear. E principalmente o reforço. O reforço desse assoalho pélvico é com treinamento mesmo, né? É com treinamento, com eletroestimulação, com dilatadores, pode ser térmicos também. Existem alguns apetrechos dentro da fisioterapia que faz com que essa região íntima contraia de novo, porque depois de um parto, às vezes aquilo tá tudo paralisado, né? Assim, o neném passou um tempo ali,
a mulher ainda não consegue fazer o pompoarismo, ela não consegue mexer esses músculos ali. Aquele contrai exercício e de solta, né? contração. O contrai e relaxa. E aí a gente pensa no ânus, porque o ânus, eu também tenho medo de ele rasgar no parto, Sim. né? E eu também tenho medo de ele ficar com alguma disfunção, né? Independente se passou o neném por ali ou não, pela vagina. Então, a gente reforça tudo. E que é um dos medos bem comuns das mães, depois do parto, ter medo de fazer o número 2, né? De como é que vai ser a situação lá embaixo, né? E como tu falou, independente se foi parto vaginal ou não. Tem muitas mamães que têm medo, né? E às vezes tem um fazer pontinho, A gente fica dolorida, né? Fica dolorida. Tem uma anestesia, né? Às vezes teve uma anestesia no parto. Então, tudo aquilo ali acaba sendo mexido, né? Então, a gente precisa colocar tudo no lugar. Então, existem vários tipos de técnicas, procedimentos, exercícios, que a gente vai vendo qual é a necessidade de cada mulher. Então, tem que despertar aquela região, tem que sentir novamente. Muitas mulheres têm dificuldade, sim, de ter orgasmo depois, porque essa região não está colaborando, não está sensível, está dolorida, está seca, arde, queima, e às vezes cheia de fissura. Às vezes aqueles cortezinhos, assim, né? Então, vocês imaginem, uma mãe cansada é uma pepeca cansada. Tem que vigiar a depressão pós-parto, né? Tem que vigiar todos esses sintomas, porque se a mãe também não está disposta a ter uma relação sexual, a vagina dela também não vai muitas vezes colaborar com ela. E se essa vagina ainda não está bem recuperada, aí sim que vai dar problema, né? Porque aí a mãe e a pepeca não estão bem. E a criança tem outras que choram um pouco, outras dormem bastante, tem umas que realmente têm alguma disfunção, né? Tem a questão da lactose, então tem criança que chora demais, tem mãe influenciada, né? A avó diz uma coisa, a sogra diz outra, a vizinha diz outra. É uma cobrança, gente, louca, né? Em cima dessas mães. E são fases, né? A questão de voltar a ter relação sexual. Ou de ter a mesma frequência, né? Porque tu até volta, mas assim, não é a mesma coisa de quando não tinha filho, né? E quando não é o bebê de colo, é o bebê tipo a minha, que tem 3 anos e meio e que acorda, levanta e... Sim. Faz o quê? Acorda com barulho, ela né? vai dormir aí hoje, sabe? Assim, tem muitas crianças que dormem com os pais, né? Então, a gente tem já é uma essa dificuldade a mais também, né? De conseguir, né, ter uma intimidade, porque a mãe sempre acaba olhando para a criança, né? Então, quando a criança é pequenininha, independente da fase, mas a gente sempre pede para o casal ter o momento deles. Então, eu sempre digo, se a criança está na tua cama, vai lá namorar no berço, né? Faz uma troca de cama, né? Ou tenha alguma outra parte da casa que você possa dar uma namorada. Às vezes vai lá dar um banho gostoso, toma um banho junto, porque às vezes só o contato já ajuda, né, gente? Tem que ir começando devagarzinho de novo, né? Assim, os pais que estão escutando, tem que ter um pouco de cautela nessas penetrações iniciais, porque não é a mesma pepeca, não é a mesma vagina de antes, né? Então, quando você tem um parto vaginal, o grande temor dos pais é que fique largo, que fique frouxo, que fique aberto, né? Porque aquilo é um território deles. E o pênis precisa de um ajuste. A cabeça peniana é a parte mais sensível. Ele não quer entrar num balaio, né? Ele quer entrar numa coisa bonitinha. Desculpa a palavra, gente, mas assim, depois que a gente já tem 20 anos de profissão, a gente fala, né? Mas assim, o que o pai quer? O pai também quer aquele canal vaginal dele de antes. Ele pode estranhar no início, né? E quando ele tem dor, porque muitas vezes ele também pode ter dor. Então, ele teme essa sexualidade não voltar a ser como era antes. E sexo faz parte, sim, de casamento. Me perdoem as mamães que estão escutando. Eu tenho 2 filhos, sou mãe de 5, tive 3 abortos, tá? Meus 3 primeiros bebês foram abortos, né, espontâneos, com curetagem, perdi uma tuba uterina, consegui fazer uma gravidez ectópica. Eu sei o que é quem tenta ir, né, e perde bebê. Então, sou mãe de 5, tenho 2, um casal, a Sofia e o Davi. São adolescentes, é uma outra fase agora, mas o sexo faz parte do casamento. E os filhos que enxergam pais felizes, amorosamente dizendo, carinhosos um com o outro, né? Vendo que há amor, que tem carinho envolvido, eles percebem isso.
Então, claro, a gente vai proteger eles para que eles não vejam relação sexual. Eu trabalho com criança também, né? Sim. Trabalho com criança que faz xixi na cama, criança que tem alguma disfunção renal. Então, o sexo, ele é privado do casamento, né? Do casal. Então, a criança não tem que participar, mas que tem que acontecer de vez em quando, senão a bexiga vai cair, né? O intestino também desce. E muitas vezes o casamento começa a cair numa rotina, os casais começam a brigar. O que que eu quero? Eu quero aquela família unida. Eu quero aquele filhote, aquela filhotinha lá com os pais juntinhos. Para que fazer filho, gente, se depois é para se separar por causa de falta de contato? Né? Então, assim, peraí, para tudo. Não tá legal, senta, conversa. Chama esse pai, explica para ele, olha... Ou às vezes aquela mãe tá que nem um palitinho de fósforo. Larga ali e não acende nunca. Né? Se deixar o palito aqui sozinho, ele não acende sozinho. Então, às vezes, ó, vai lá e risca. E acende esse palitinho para que ela incendeie. Para que ela consiga, né, ter A essa mulher é chama. danada, né? Tu tem que ir riscando fósforo o dia o dia inteiro. Pra pegar fogo à noite. Tem que ir trabalhando. é. Eu sou assim, pelo menos. Tem que ir assim, Sim, ó. aos poucos, Eu sempre digo assim, Mas meu mulher é marido um já pouco... sabe, já tá ligado? Já sabe como é que risca o fósforo. E os homens, gente, assim, ó, eles não pensam igual a gente. Esquece, muitas vezes, assim, a mulher acha que aquele marido, aquele companheiro vai ler a mente dela. Não vai. Ele não vai ler. Uma boa conversa resolve muita coisa, né? Você não... Ou do que tu gosta, fica- o que ele gosta, né? É uma conversa que não pode ser deixada pra trás, né? O casamento é conversa, né? É relacionamento. Então, tu não tem como ter um relacionamento se tu não conversar, se tu não abrir o jogo, né? Do que tu gosta, o que tu não gosta, do que te faz bem, o que não faz. Então, é tudo uma conversa, né, Mari? Às vezes, assim, ó, não fala, aí acha que o outro vai ler a mente, vai adivinhar o que tá pensando, e os homens pensam diferente de mulheres, né? Nós somos diferentes, nós temos carga genética diferente, nós temos culturas e somos criados por mães diferentes, né? Então, a mulher tem que entender que aquela pessoa que tá com ela ali nem sempre vai conseguir lidar com o assunto tão bem assim. E aí é tão bom quando a gente evita as brigas, os desentendimentos, né? Essa questão, assim, de um acusar o outro, de cobrar do outro, né? Tem pais muito temerosos, porque às vezes as crianças nasceram prematuras, ou tem algum dodói, né? Então, às vezes os pais ficam muito focados na maternidade, na paternidade, e se esquecem. Tem mãe que se esquece, né, de cuidar do seu cabelo, da sua unha, de fazer uma dieta, de se alimentar bem. E aí vitimiza, né? Começa a usar a maternidade como uma maneira de se vitimizar, né? Então ela tá sempre coitadinha, ela tá sempre sofrendo. Eu não passo a mão Gente, nós somos mulheres, nós somos guerreiras, nós temos essa força. Se você não tá conseguindo, pede ajuda. Tem que pedir ajuda, né? Porque nós não somos obrigadas a vencer tudo sozinha e dar conta de tudo sozinha. E como a Débora falou, né? Se tu vê que não consegue se desligar do bebê naquele momento, chama uma avó, né, pra ficar com o neném, né, usa esses teus outros meios também, né, porque às vezes a mãe não consegue desligar, então no começo, pra ela voltar ativa, né, chama ali pra entender quem ela quem é ela e tudo mais. e tal. E aí, assim, no início tem a amamentação, né? Tem a amamentação, até essa criança segurar o pescoço, né? O primeiro ano é muito bebê, né? O primeiro ano é muito em função. Aí tem o dente, daí tem a vacina, né? Então, cada coisa... E assim, ó, o bebê, a gente tá tudo bem. Hoje tá tudo bem. Daqui 15 minutos pode mudar tudo. Pode dar uma febre, pode dar alguma coisinha. Então, às vezes, até a mãe se prepara, mas chega na hora, não dá certo. Tem mãe que vai sair com o pai, daí tá lá, às vezes, num restaurante, e aí nem come direito, né? Tem mãe, assim, que se sente até culpada, né? De deixar a criança com alguém. Tem mãe que não confia em sogra nem em mãe, né? Tem dificuldade de confiar. Tem. Gente, quem é que vai cuidar melhor do que você? Não existe, né? A mãe vai cuidar melhor. Ela é a mãe, né? Então, eu sempre digo, passou muito tempo, né? Já tá 2 anos, 3 anos, né? E aí tem que tomar uma providência, vamos ter que procurar ajuda. Tá escapando urina, né? Até porque 3 anos, a Débora deve saber disso, né?
só piscou, passou 3 anos, né? Parece que Aham, nasceu ontem, é. né? Aí, às vezes, algumas mães chegam lá e falam assim, Mari, eu não sei onde é que eu andei esse tempo todo. Uhum. Meu Deus, Olha, onde é que eu andei? eu voltei a me olhar como mulher e não como mãe e profissional. Porque assim, a gente volta a Aurora começou a escolinha com 6 meses, então eu voltei a trabalhar muito rápido. E aí, quem vê de fora, nossa, né? A Débora já começou. Não, mas daí eu só era a mãe e profissional. Eu continuava não me encontrando, né? Do lado de fora parecia que tava tudo certo, mas eu ainda não tava me encontrando. E eu fui começar a me encontrar depois que a Aurora fez 3 anos. Hoje ela tá com quase 4, mas assim, depois dos 3 eu comecei, tá, mas peraí, e eu? Não que eu não me arrumasse, tá? Eu me arrumava, mas assim, é diferente, né? O cuidar do próprio corpo, né? Eu faço fisioterapia pélvica também com a dona Mari. Comecei o dia com a Mari e terminei o dia com a Mari, né? E como a gente não se conhece, né, Mari? Eu acho, assim, isso foi uma coisa que me despertou quando eu comecei a fazer fisioterapia pélvica. E é uma coisa que a minha irmã já fez, já trabalhou com fisioterapia pélvica. Minha irmã é fisioterapeuta, ela veio aqui, né, a Flávia Doula. E ela sempre falava pra mim, faz. E eu fui deixando pra passar, tanto por vergonha, já passei pela fase do não vou fazer, Deus o livre, vou ficar pelada na frente de um monte de gente. Não vou. E a gente tem aquela coisa assim de que tudo vai doer. Parece que tudo que é ali na parte íntima, ai meu Deus, Porque é porque sensível, né? é sensível, tem uma mucosa ali, né? Então, às vezes, tem gente que sofre para fazer um preventivo. A gente, mulher, desde pequenininha, muitas vezes a gente escuta, fecha a perna, é feio, né? Ou isso ou aquilo. Então, a gente tá sempre cheia de alguns pudores, né? E a gente tem medo, às vezes um preventivo dói um pouco, sangra. A gente morre de medo ali de mexer ali. Sem contar que tudo parece que vai virar em bicho, né? Tudo vai virar infecção, tudo vai virar em coceira, tudo vai virar... Então, a gente tem essa coisa, assim, de que tem que deixar protegido, né? E muitas vezes, na verdade, tem que ir lá se conhecer, né? Olhar, palpar, sentir, até porque é o teu corpo. Mas os exercícios são muito bacanas. Quando a gente começa a trabalhar uma musculatura e ela começa a contrair direitinho, ela começa a sustentar, a gente vai prevenir lá na frente. Porque muitas vezes agora a mulher é jovem, tá tudo bem, mas se ela já vai treinando essa musculatura agora, lá na menopausa, isso vai fazer a diferença lá na frente. Ela pode sim usar a região íntima a favor dela, melhorando a sexualidade dela. Tem mulher que fica tão paradinha na hora da relação sexual, parece a estátua da Havan, né? Nem se mexe, né? Não rebola, não respira, fica ali presa ali, né? A mão assim, né? Só cumprindo ajuda com nada. Termina logo. Ou ela tá fazendo a lista, né, do mercado. Ai, meu Deus, tá faltando brócolis melado. Tem que comprar a fralda do neném. Tô aqui, a cabeça tá lá. Ai, não tem dipirona, ou não tem pomada, né? Então, assim... E depois reclama que, ai, não tem orgasmo. Né? Não fiquei feliz. Então, ficar tirando o esmalte da unha na hora da relação ali, né? Já terminou. Né? Então, assim, às vezes, nós mulheres somos as principais boicotadoras do nosso prazer, né? Porque a gente não foca, não se concentra, não se conhece. E na verdade, não é feio, né? Entre 4 paredes, eu sempre digo, Deus fez tudo tão perfeito, tão maravilhoso, e Ele colocou, assim, um clitóris, que é uma estrutura mais saliente, tem uma glande que vem para fora quando a gente excita, e ali é fácil ter orgasmo, né? Então, a penetração em si, ela parece mais dolorosa do que prazerosa, mas no momento que você tem o orgasmo, você cria músculo novo. Então, isso é muito importante a mulher saber que ela deve, né? É dever dela, direito dela, ter uma relação sexual prazerosa, tá? E correr atrás de qual jeito, qual posição. Às vezes tem mulheres que estão acostumadas de um certo jeito, porque o cérebro já gravou que assim a gente consegue. Então parece que tem que ser assim, com a perninha assim, olhando assim, com a mãozinha assim, que daí sabe que vai conseguir chegar no orgasmo. Então já está gravado, né? Ela já sabe que é desse jeito, então ela vai tentar fazer daquele jeito, porque ela sabe que vai dar certo. Então a mulher precisa ter esse entendimento, né? De como é que eu faço, será que eu movimento a minha pelve, faço uma báscula ali, dou uma rebolada, todas as estruturas se conversam, né, e esse movimento pélvico também faz a diferença. Então, a sexualidade não é só assoalho pélvico, né, envolve todo
um movimento do quadril associado a um pensamento, e você realmente querer agradar a pessoa que está contigo ali, não fazer por fazer, né? Fazer com medo, ou com dor, ou com medo de perder esse parceiro, né? Tem muitas mulheres que têm medo de serem traídas, são muitas vezes até traídas durante a gravidez, né? Tem muitas mulheres que passam por grandes decepções durante a própria gravidez, durante a maternidade. Como é que vai se entregar para aquele pai se ele está só aprontando, se ele não ajuda, se ele não troca uma fralda, não dá um banho, né? Como é que ela vai... Porque a gente realmente, digamos, descobre com quem casou quando a gente vira mãe, né? A gente vê quem está do nosso lado. Então, muitas vezes, essa pessoa realmente não colabora. Então, o que a gente faz? A gente nem transa, a gente nem namora, né? Porque tá tão ruim o vínculo e tá deixando tudo pra mim, tudo pra eu fazer sozinha. É eu que acordo de muito manhã. além do só o prazer, né? Como a maioria dos homens é, né? Mas a mulher é muito mais que isso, né? Tem toda uma construção atrás, né? Não é... Como emocional manda, o emocional né? muito forte. Sim, né? Então, nós mulheres, assim, a primeira coisa assim, né? A gente acaba não fazendo relação sexual até para castigar o outro, né? Assim, Greve. Não vai ter por um mês. Uhum. Daí a tua bexiga cai. É, verdade, parabéns. dá um tiro no pé. Parabéns pela greve. Daí eu Você sempre foi a digo, maior beneficiada. vai lá, namora e segue o ranço. Continua a brigar. Pra tua saúde. Vai lá, usa, que é teu de direito ali, né? Assinado, se casou, não sabe. Mulheres que são solteironas assim há um tempão. Ai, que Dá pergunta ruim, difícil. dá ruim pra bexiga. Dá ruim também. Não, faz terapia pélvica, né? Pode namorar Pois é. comigo lá. Aí namora Namora com a física. com as coisinhas da Mari. Na verdade, a gente sempre incentiva muito, né, esse autocuidado. Mas o pompoarismo protege. Então, exercitar a musculatura íntima protege. Então, aquela pessoa que muitas vezes não tem uma outra pessoa para namorar, ela pode sim namorar com ela mesma, né? E ela pode fazer os exercícios. Então, a físio é legal para isso, né? E muitas vezes a pessoa tá sozinha porque ela tá perdendo urina. Então, às vezes, ela não quer procurar alguém porque tem uma cisma do cheiro. Ou não teve uma boa experiência sexual, ou nunca teve prazer, daí já fica meio acomodada para procurar alguém, né? Ou às vezes o intestino que não funciona bem. Quem tem intestino preso, a gente tem muita dor nas costas, tá? Então o intestino preso, ele gera uma certa dor na lombar. Então muitas mulheres que não fazem cocô direito têm uma dor pélvica ali, né? Tem uma dor. Às vezes ela tem uma dificuldade de relaxar o ânus, então ela tem uma dificuldade também de relaxar para ser penetrada, né? Então a própria constipação gera muita dor na relação, né? E às vezes ela nem sabe disso. Sim. Então quem tá sozinha tem que ver muitas vezes por que tá sozinha, né? E tem mulheres que não gostam, né, gente? Tá tudo certo, né? Tem mulheres, por exemplo, que depois que ganham os bebês não querem nem saber mais de sexo. Daí tem alguma coisa errada aí, tem que ver o que tá acontecendo, né? Às vezes é algo realmente fisiológico, algo que dá pra acompanhar, né? Sim, os próprios hormônios, assim, da amamentação, né? Os hormônios da gravidez, eles não são muito estimulantes, assim. Apesar de que tem algumas mulheres grávidas que têm um aumento da libido e que até gostam de namorar. Daí, às vezes, tem pai que tem medo de namorar, tem medo que possa entrar lá no bebê, chegar lá no bebê, né? Então, assim, o pai, o teu pênis não cresceu agora durante a gravidez, né? Ele continua o mesmo, então ele não vai chegar lá. Só que, às vezes, tem gestantes que precisam ter ausência de penetração, né? Então, a gente tem que respeitar. Tá? Mas nem por isso precisa não ter contato, né? Às vezes um beijo, um abraço, um carinho. Ou às vezes Fora as mulheres que enjoam do marido, né? Ai, enjoei do meu marido. Não sei, não. Eu fiz meu marido trocar o Vamos fazer uma desodorante enquete? dele. Vamos fazer uma enquete. Quem enjoou do marido? Quem já enjoou do marido? Quem aí aumentou a libido na gravidez, deixa no chat.
Na verdade, assim, a gente tem muita coisa para falar, né, em relação a isso. Mas, por exemplo, às vezes tem alguns bebês que são mais doentinhos, então essas mães não vão ter um foco muito na relação, né? Elas vão ter, primeiro, elas vão querer resolver o problema do filho, né? Sempre o filho em primeiro lugar, tá? Acredito eu, assim, que nada é mais bonito do que a maternidade. E a parte profissional vai ter que arrumar um espaço aí. Mas tem mães que acabam não entendendo a maternidade e aí correm muito no lado profissional. Estão empoderadas fora de casa e dentro tá uma porcaria, né? Então, assim, se você é mãe, você precisa ter essa consciência de que você precisa... Se você não consegue, mas você tem que colocar alguma rede de apoio aí para dar conta, para esse teu filho e essa tua filha serem bem assistidos, porque continuar na correria profissional sem dar uma atenção aos filhos vai gerar neles algum transtorno depois, né? Hoje em dia a gente tem filhos cada vez mais cedo no celular, a gente tem crianças muito ansiosas, a gente tem casais brigando, né, na frente das crianças. Então, se você é mãe, se você é pai, você tem que assumir essa responsabilidade, né? A família, né? A família é essa instituição em primeiro lugar. E o trabalho, sim, vai caminhar junto. Então, tem mãe que tem dificuldade de largar o trabalho. E aí, para ela, tudo que envolve a maternidade é cansativo demais, né? Então, vai lá, trabalha um monte, não reclama, mas em casa, às vezes, fazer uma papinha não se presta. Não estuda, vive com o celular na mão, mas para aprender, às vezes, uma receitinha de uma sopinha, alguma coisa, não faz. Então, gente, se é mulher e é mãe, tem que ter a sua responsabilidade, ou arruma alguém para te ajudar. Só não pode ficar se vitimizando, né? Não pode ficar achando que tudo tá sobrecarregado e tudo mais. E qualquer coisa, vai para terapia. Não é feio ir para terapia, para psicólogo, para psiquiatra, né? Muitas vezes tomar uma medicação. São fases, que nem a Débora falou, né? Talvez uma lidou de um jeito, a outra lidou diferente. E a depressão pós-parto, ela não é bobagem. Ela existe, né? Ela existe. Então, quem está em volta de uma mulher que recém pariu, ou de uma mãe, 2, 3 aninhos, e está percebendo que ela não é a mesma pessoa, faz alguma coisa, né? Então, às vezes eu percebo que quem tá em volta daquela mulher ainda às vezes pisa, humilha, fala mal, em vez de ir lá estender a mão e ajudar. Porque às vezes ela não percebeu, né? Que ela precisa dessa ajuda. Não, pra ela não percebeu. O foco é outro, né? É. Ela tira ela de foco e é o filho, né? Ela não percebeu. Então, assim, a gente não deve falar mal de outras mães. A gente, depois que a gente vira mãe, a gente entende por que às vezes aquela mãe, no meio de um surto, às vezes ela cometeu algum deslize, né? A gente não tem que ficar apontando, a gente tem que ir lá e ajudar. Olha, a gente quando vira mãe, a gente entende todos os surtos, né? Fala, não, realmente. Até coisas bem extremas, tá? Às vezes eu vejo, né, situações e fico, não, mas eu já pensei assim. Não fiz, mas pensei, né? Muitas vezes. Porque realmente, assim, a gente... É tudo, né? Hormônio, é cansaço, é a exaustão de noite sem dormir. É E a novidade também, né? Tudo novidade. Então, tem que lidar com muitas coisas. E o mundo, né, gente? O mundo cobra, né? Todo mundo cobra muito de uma mãe, assim. Ela tem que estar sempre... Então, isso judia, né? Então, a gente tem que falar com essa mãe que ela tem as responsabilidades dela, mas a gente também tem que cercar ela de muito amor e carinho para ajudar ela quando ela não tá bem, né? Então, aquela mãe que entende que ela precisa de ajuda, que ela pode pedir ajuda, e em relação à sexualidade, não fica adiando, vai atrás, procura ajuda, conversa. Lá na Físio, a gente fala muito, a gente conversa muito sobre tudo, né? Então, às vezes elas vêm durante a gravidez, depois elas vêm no pós-parto também. E às vezes elas já vêm 2, 3 gravidez, né? É um pouco psicóloga também, porque daí dá umas desabafadas, né? Sim, às vezes eu sei de tudo que tá acontecendo, né? Só que o que a gente, como profissional, como fisioterapeuta, às vezes eu digo, olha, eu acho que tá precisando ir para uma terapia, eu acho que tá precisando, né? Porque como eu trato a intimidade, a pessoa mostra para mim aquilo que é mais secreto. Depois que ela mostrou a região íntima, pronto, ela vê um livro aberto, né? Então, assim, aí vai, né? Então, eu sempre digo, opa, peraí que eu acho que tá acontecendo alguma coisa aí. Então, elas pedem ajuda, né? A própria fisioterapia pélvica
lida muito com sentimentos, né? Às vezes aquela mãe tá perdendo urina, mas ela já perdia urina lá na infância. Mas Né? não tem nada a ver com gravidez, com tudo isso. Ela já tem uma estrutura, assim, né? Porque a nossa pepeca vem lá da bisa, lá da tataravó, né? Então, se a avó Tem já tinha um genética problema de envolvida aí bexiga... no- aham. Então, assim, vem vindo, né? Então, às vezes, a tua estrutura não é tão boa assim, né? Ela precisa dar uma reforçada. E daí, talvez uma perdeu xixi, a outra não perdeu. Então, às vezes não é tem nem a o ver parto. com a infância de fazer xixi na cama, essas coisas. Tem. Porque você falou que trabalha com as crianças também, essa parte, né? Que talvez essas meninas que você está trabalhando vão ser futuras mães que não vão ter o escape do xixi, né? Porque Sim. estão fazendo já esse tratamento já desde a infância, né? É. Explica mais pra gente como é que é isso. Tem criança que tem muita infecção urinária também, né? Então, tem criança, por exemplo, que passa uma infância toda sendo manipulada, tocada, olhada, com exames. Então, ela já cria um ranço daquela pepeca dela, né? Muitas vezes, uma criança que tem um problema íntimo, lá na frente, ela pode ter uma dor na relação sexual, porque ela cria uma tensão ali, né? Então, a criança até os 4, 5 anos de idade, ela forma aquele assoalho pélvico. Depois ela vai ter fases de início de sexualidade. Então, quando o xixi e o cocô atrapalham na infância, às vezes pode criar um assoalho pélvico mais duro, mais rígido, mais dolorido. No caso das crianças que a gente vê muito, né? Que tem dificuldade de evacuar e precisa, às vezes vai para o hospital, coloca supositório, aí Faz não aconteceu lavagem. com a minha filha, mas a gente acompanha e fica. Eu já me imaginei isso, não sei como é que seria com a minha filha, né? Daí é enfermeiro que nunca viu na vida lá colocando supositório. Segura a Gera força. Tratando desconforto, como né? o normal pra ele, né? Que é um cotidiano, pra criança não é, né? Só que segura a força, porque ele vai atender 10 crianças E a no criança não horário. fica paradinha, tem que fazer aquela Sim, força. a criança não entende o que está acontecendo, Não, né? é. Então, assim, as mães de crianças constipadas, elas têm que ter um cuidado, assim, de quem vai olhar, quem vai tocar, quem vai limpar, porque isso pode gerar lá na frente um desconforto, né? Supositório, eu sempre digo, vamos colocar com a criança dormindo, né? Porque às vezes o cocô vai sair dormindo na fralda, né? Então, às vezes, não precisa judiar, né? Não precisa... Leva a vantagem que usa a fralda, né? Isso. Usa isso a favor, né? Faz com carinho, coloca devagarzinho, deixa a criança pegar bem no soninho, né? E aquele supositório vai agir, vai amolecer aquele cocô que tá mais duro na ponta, na saideira, né? E aí a gente pode tentar nisso. Ou às vezes uma alimentação. Hoje em dia, muitas mães, por não terem essa questão... Eu tenho uma irmã nutricionista, né, no Rio Grande do Sul. Então, ela é nutricionista materno-infantil. Ela sempre fala que a mãe, né, os pais é quem tem que oferecer as comidas saudáveis. E ia oferecendo, né, as frutas, as verduras, os legumes. Então, é legal perder tempo com isso. E às vezes na correria maternal, a gente dá qualquer coisa para as crianças comerem, ou coisas muito industrializadas, né? E aí a criança não mastiga direito. Então, aquela criança que não mastiga direito, ela já vai ter mais o intestino preso. Né? Aquela criança que não curte um prato divertido, ou não tem uma alimentação, não toma água, né? Às vezes a criança não toma água, a mãe não toma água, ninguém toma água, né? Então, muitas vezes, ela é constipada, mas eu também era. Então, tá repetindo um padrão aí, né? Tá na hora de mudar Tudo tá criando errado. essa tradição, Mas, essa coisa ruim. às vezes na escolinha, assim, eu tenho umas crianças que perdem xixi, às vezes perdem fezes, né? Borra a cuequinha, calcinha, às vezes tem infecção urinária porque tá sujinha. Depende de quem troca, às vezes, na escola, né? Não A limpa escola muito de hoje bem. não é a mesma escola antigamente, né, gente? A gente tem que entender isso, né? Que hoje em dia há uma certa cobrança do desfraude, né? Quanto mais, assim, digamos assim, proteger a criança melhor. Então, tem algumas escolas que não querem que os professores fiquem olhando, manipulando, trocando. Então, quanto antes o desfraude acontecer, melhor. E região íntima de criança é território de mãe, tá? A mãe é que tem um toque, né, carinhoso, ali que vai explicar. Essa é a portinha do xixi, por aqui sai o pum. Tu sabia que o pum voa? O pum vai lá na nuvem. Aí você sabia que o trovão é o pum das nuvens? Então não precisa ter medo de trovão, é um punzão, sabe? Muito bom. Muito bom. Já vai pegar. Já anota. E elas vão entender, E elas vão entender. às vezes o pai, né? Já vi histórias assim de o pai trocar e o pai é todo cuidadoso e tá tudo certo. Só que o jeito dele limpar a menina, por exemplo, já é diferente da mãe. Então, às vezes ele já machuca ou é meio já estovadão.
E a criança é sensível ali, já né? gera, às vezes, um desconforto também. Às vezes, assim, né, gente? Até quando a gente vai secar uma criança, às vezes vocês já perceberam, assim, vocês que são mãe. Ai, não assim tão forte. Ai, não passa toalha assim. E a gente... Então, então vamos dar beijo. Pega a toalha e... né, vai secando devagarzinho, porque às vezes numa mínima passada, assim, ó, aquela mucosa é sensível, né? Então, olha, outro assunto que dá pra gente vir falar, né, dos cuidados com as crianças, até onde que a gente pode ir também. Vamos guardar pra outro. Como cuidar do corpinho. Isso é bem legal. Mas, falando dessas questões, né, de escapes e tudo mais, quando é o momento certo de levar uma criança, por exemplo? Uma criança que ela já teve problemas de precisar botar supositório, né, já tem recorrência disso, que às vezes tem criança que não faz mesmo, né, demora semanas sempre. Nesse caso, já é bom fazer um acompanhamento? A criança às vezes tem medo do vaso, né, não senta no vaso, ela se esconde, ela tem dificuldade de lidar com o assunto, né? Tem crianças que têm pânico, assim, né? E choram e gritam, né? Então, aquela ponta seca das fezes, ela espeta, parece um espinho, né? E machuca, às vezes, a bundinha da criança. E a criança, ela tende a reter. Então, a criança, ela tá com vontade de fazer xixi, mana? Não, ainda não, mas tá ali dançando ali, né? Já tá vendo, assim, tá quase vazando. Até que faz mesmo. Mas né? até escapa, porque transborda, né? Então, o que a gente tem que sempre ensinar ela, né? Que o vaso é um aliado, que o vaso vai pegar aquele xixi, aquele cocô vai levar pra xixilândia, pra cocolândia, que lá eles vão fazer brinquedos. Até porque a criança, ela não pode se segurar, né? A intenção é ela fazer. Mas o vaso, gente, ele é muito grande perto de uma criança. Vocês imaginem uma criança que tá do lado do vaso, né? É praticamente do tamanho dela, né? Assim, é um tisquinho que olha ali, vê aquele buracão, né? Ela cabe lá dentro, se bobear, ela cabe lá dentro. Então, assim, eu sempre digo, mãe, às vezes o próprio vaso pode ser uma banheira, né? Pra tomar banho, porque criança tem o risco de cair mesmo, né? E depois que cai uma vez, ela acha que o vaso vai engolir ela, né? Tem criança que sonha, tem pesadelos com isso também, né? Até porque vê a descarga indo e levando, né? Meu Deus, você é a próxima. Vai me levar junto. Vai me levar. E tem descarga, não sei se você perceberam, assim, mas tem descarga que são violentas, né? Faz um barulhão também. Faz um barulhão que depois vai levar tudo. Então, eu sempre digo, assim, às vezes colocar a criança, assim, eu adoro amarrar alguma coisa na pia que ela se segura. Sabe? Então, assim, é a segurança dela mesmo, tá brincando. E conversar, né, com ela que o vaso não leva a gente. Ele só quer o xixi e o cocô, né? Que lá na xixilândia, na cocolândia, só entra xixi e cocô, né? E nem o pum entra, porque o pum voa, né? E vai pras nuvens. Ele passa no nariz pra dar tchau, né? Ele passa no nariz pra dar tchau. Se tem 2 narizes, ele passa nos 2 pra dar tchau, né? E aí ele voa. Né? Então, as nuvens também fazem xixi, né? A chuva, olha só como tá chovendo, né? Olha só como a nuvem tá fazendo xixi. Então, porque às vezes a criança é cheia de medos. E quanto mais medo, mais problemas íntimos ela pode ter. Né? Crianças que rangem os dentes à noite, às vezes que faz xixi na cama, que rangem os dentes, a gente tem que prestar atenção. Criança que tem alteração na fala, atrasos na fala, também pode ter atrasos na questão íntima. Tudo é um processo, né? Uma fase oral, depois uma fase anal. E essa saída da fralda, quanto mais divertida, melhor, né? E aí você vai conversando, vai explicando. E aí as mães que se dedicam para isso, eu percebo que tem uma diferença interessante aí. No desfraude, né? Assim, eu percebo que aquelas mães que se dedicam, que conversam, que perdem aquele tempo, né? De contar uma historinha sentada no vaso, né? E tudo mais, explicar tudo. É importante, acaba sabe? Facilita mais, né? Eu sou uma dessas mães bem lúdicas, assim, sabe? Inventa história pra tudo. A gente dava no cocô e aquela coisa toda. Às vezes botar um glitter, né? Eu digo assim, pede um glitter na xixilândia, na cocolândia, né? Às vezes, assim, bota um glitter lá, porque aí o teu já vai chegar brilhando lá, né? Já vai chamar atenção. Vai chamar atenção que tá chegando lá. Às vezes o vaso pode trazer alguma coisa em troca, assim, agradecendo, né? Então, criam aí uma relação, assim, eu te dou meu cocô, tu me traz um pirulito, um desenho, uma coisa, um mico, legal, às vezes uma piadinha. Então, às vezes transformar isso, né?
Por que não, se a criança se esconde, a gente não comprar ou pegar um lençol e fazer uma cabana em cima do vaso, né? Ela pode ir lá e se esconder, né, debaixo daquela cabana que tá o tem vaso criança ali. que se vai pra trás da cortina. Isso, vamos criar um esconderijo lá. É né? tudo Alguma criando coisa- estratégia, né? A gente não pode lidar com a criança achando que ela também é um adulto, né? Que ela já nasceu sabendo. Às E vezes é a gente importante, falar né, a Mari, linguagem. Isso leva tempo, né? eleva. E olha, de novo, né? Se a mãe, bem como tu trouxe, É. se a mãe larga e foca em outras É. coisas, né? Por exemplo, o objetivo dela é apenas profissional, né? E ela deixa a criança de lado. Ela precisa de tempo pra fazer isso, pra construir, pra ser lúdica, pra Sim. pra, O cocô pra dar nunca é comida feio, também, né? pra tudo, né? E assim, às vezes as crianças escutam alguma coisa, né? Alguma fala, assim, que o cocô é feio, é fedorento, que nojo. Aí eles, nossa, então, aí eles começam a segurar, né? Aham. Mas tudo é uma fase, eu acho que tudo bem conversado, bem brincado, elas entendem mais na brincadeira. Às vezes você coloca no chão, assim, colado um xixi ou cocô e faz um caminho, né? O estímulo visual, é lá que é o lugar, né? Sinaliza que no sofá não pode aí, então faz um X, alguma coisa assim, né? Faz um cocô e um X, ela vai aqui, não pode. Aham. Lá é o lugar, né? Às vezes eu adoro quando o vaso traz tinta pra criança pintar o vaso, mudar ele de cor, né? Por que ele tem que ser branco toda a vida, né? Ele vai ser do Sonic hoje, ele vai virar azul. Então, às vezes, né? Vamos pintar esse vaso, vamos brincar, vamos botar um peixe. Ai, mas que nojo, né? Que nojo o quê? Né? Eu sempre digo, as mães são feras na limpeza, né? Então, dá uma caprichada no vaso, dá uma limpada e vai brincar no vaso. Porque depois que a criança aprende, e na brincadeira, aí o cérebro grava e daí vai, né? Então é só uma questão de perder um pouquinho mais de tempo no início, daí acostuma e depois vai. Né? Mas é difícil, tá? Não é fácil, tá? É uma construção, complicado, assim, E exige tempo e tem que ter muita coragem mesmo, tá? Então as mães aí, elas estão de parabéns, tá? Porque a gente falar é uma coisa, né? Mas passar é outra, né? E tem pais e mães que vêm desesperados mesmo quando as crianças seguram, às vezes, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Uma lavagem sempre é meio traumática, né? Então, é um cocô tirado à força, né? Então, é difícil, tá? Pais que passam por isso é difícil. Tem que ter ajuda mesmo. E é algo muito a longo prazo pra tratar, Mari? Não. Criança, por exemplo? Não, criança Ela tem que aprende ficar muito muito- rápido. Criança aprende muito rápido, Eles têm uma fase ali, uma virada de chave ali, mas é rápido. Às vezes é mais difícil tratar a mãe ou o pai. A criança é mais rapidinha, assim. E às vezes, assim, um filho é diferente do outro, né? Às vezes uma criança saiu rápido da fralda, não fez xixi na cama, e a outra vai ter Então não dá pra comparar, né? E até o xixi na cama é herdado, né? Às vezes o pai fazia, a mãe fazia. Tá na família esse gene, essa característica, mas comparar não mesmo dá. sendo herdado, tem como Tratar. tratar. É que são genes bem dominantes, assim, né? Eles têm uma tendência forte aí, né? Mas, assim, não dá pra comparar. Às vezes uma criança tem, outra não tem. Às vezes, assim, Quem que te procura mais? Quem procura mais a clínica? Homem, mulher? mais mulher. Mais mulher. A gente trabalha muito a questão da ereção masculina também. A fisioterapia para homem, né? Aquele homem que tirou a próstata, que às vezes está perdendo xixi, algum homem que tem problema de parte do próprio intestino, e alguns homens com ejaculação precoce também, homens jovens ou acidentes de carro que trabalha assim, machuca a bacia em si, a pelve em si, né? Tem algum trauma. Porque às vezes a mulher, a mãe também não consegue ter prazer, porque às vezes a disfunção tá no parceiro, né? Então, se ele é muito ligeiro, às vezes ela vai ter mais dificuldade de ter orgasmo, né? E às vezes ela não fala, tem mulher que finge, e aí o marido acredita, ou finge que acredita, né? E aí vai levando. Então, os homens também procuram. Mas o carro-chefe da fisioterapia é nós mulheres. Nós mulheres temos mais chance de perder xixi, né? Nós temos gravidez, nós temos parto, nós temos hormônios, nós temos menopausa. Um monte de coisa vai atrapalhar a gente. Temos emoções. A gente trabalha muito, né? A gente trabalha fora, daí a gente chega em casa. Então, a gente tá sempre em cima da nossa região íntima.
E aí nós temos mais queixas, mais fatores envolvidos, né? Então, por isso, tanto a sexualidade precisa trabalhar a nosso favor. A sexualidade tem que ser nossa aliada, né? Mas uma sexualidade prazerosa, né? Que não tenha dor. E as mulheres mais velhas procuram também ou rola aquela vergonhinha, aquele tabu ainda? As mais velhas, às vezes as senhoras, têm assoalhos mais fracos, né? Precisa reforçar. Toda a idade o assoalho vai responder, né? Então, mas não adianta mais, ou não funciona. Funciona sim. Os assoalhos mais antigos, às vezes, tendem a ter o órgão baixo. Então, às vezes já tem um pouco a bexiga baixa, o intestino mais baixo. Às vezes são senhoras, são viúvas, não tem mais relação, não tem mais penetração. A questão da sexualidade já está encerrada. Então, elas precisam desse treinamento, né? E conversar com elas, porque elas são outra geração. E entender que é um tratamento. Pois elas aceitam bem isso. Aceitam, aceitam. Elas vêm muito dispostas a sair do absorvente. A sair da fralda. Porque já tá num nível de escape bem mais elevado. Às vezes quer viajar, daí não pode, porque daí, né, fica perdendo xixi. Às vezes tem umas que vêm lá e, eu não começa, posso. A gente ouve muito falar, né, de rir bastante, de dar muita gargalhada e soltar o xixi, né? Isso não é normal, né? Às vezes elas querem, é uma incontinência de esforço, né, de tanto rir, né. Eu sempre digo assim, emocionada, né? Daí acaba vazando, tá? Assim, tosse, espirro, chora por baixo. E chora e faz xixi. Então, às vezes, as emoções faz o xixi vazar. E às vezes elas querem viajar, querem fazer um passeio. Né? Eu tenho uma paciente que essa semana tá indo viajar para fora do país. E o medo dela era ter escape de fezes. Né? Então, assim, ela veio pra clínica, fez a fisioterapia, não tá escapando, ela vai viajar bem feliz. E tu imagina tá lá fora do país, andando lá num lugar bonito, daí se borra. E quanta coisa ela já deixou de fazer, né, por causa disso. Né? E tu vê, essa é uma paciente, medo, né? Essa é uma paciente, gente, que veio lá e disse assim, por que não me mandaram antes? Eu já perco cocô há 5 anos, né? 6 anos. Às vezes tratava até como normal, né? Mas uma escapadinha normal, né? Uma coisa assim. É da idade. É da idade. E daí assim, hoje ela vai viajar, tá indo viajar. Às vezes tem idosa que nem sai de casa mais porque perde urina, né? Às vezes tem cheiro de xixi, daí não gosta porque tá sempre urinada, né? Então acaba... Aí não fica limpinha, né? Não fica legal. Ou às vezes lava, daí escapa de novo, né? Tem que trocar muitas vezes no dia. Não consegue chegar até o banheiro, às vezes o banheiro não tá perto. É claro, assim, que tem outras coisas que interferem, por exemplo, diabetes, né? Outros tipos de problema. Tem senhora que tem problema cardíaco, tem que tomar diurético, então a gente já sabe que ela tem que filtrar melhor, né? Ela tem que fazer xixi por causa da pressão, então a gente tem que cuidar lá embaixo. O ideal é um bom diagnóstico, né? Fazer exames, procurar um médico, conversar com o médico, explicar para ele, né? O fisioterapeuta pélvico, ele não consegue separar a questão do xixi, do cocô, do namoro, né? A gente olha aquilo num conjunto, já assim, né? Tudo de uma vez só. Mas às vezes, assim, se o problema é de xixi, vamos lá no urologista. Se o problema é do cocô, vamos lá no coloprocto. Então, a região íntima, ela é meio segmentada, assim, separada. O fisiopélvico, não, ele não consegue olhar aquelas 3 funções sem elas estarem relacionadas. Tu só né? não arruma um parceiro, mas o resto... Se o parceiro for lá, ele consegue arrumar. Tu consegue. A gente dá um jeito. A gente tenta. Tudo pela felicidade dos dois ali, né? A gente sai, o spoiler. Quem sai lá da clínica, ela já vai falando assim, vai namorar. As dicas dá tu dá, receitinha, né? né? As dicas tu dá. E o papo de mãe, né, é muito legal, porque às vezes você tem uma mãe, por exemplo, tem a tua mãe que tá lá perdendo xixi, o que tu pode fazer por ela, né? Assim, ela te deu a vida, ela te cuidou, né? Se ela tá na fralda, pega essa mãe pela mão e vai lá, toma uma providência e faz alguma coisa pela tua mãe, né? Leva ela, não mãe, mas isso aí tem solução, né? Tem tanta informação na internet, bota ali, né?
que é bom para tratar a perda de urina? Vai aparecer fisioterapia. Né? Vai no médico. O médico não mandou fazer fisio, vai em outro. Ou vai fazer um exame. Sugere vai pro investigar. Diz Né? pro médico, olha, no que eu quero é isso aqui. Eu sempre digo assim, converse, explica, né? Pede ajuda. Porque às vezes tem profissionais... Não adianta, a gente precisa ir atrás de bons profissionais, Mais né? conservadores. Mas eu sempre digo Acho que assim... até os conservadores hoje, né, Mari? Fisioterapia é uma coisa antiga, né? Tem É. evidência científica, hoje é linha... Sempre digo linha ouro aí, né? Linha evidência clínica de fisioterapia para tratamento de incontinência. É claro que a gente tem que ter exames, a gente precisa ver o que está acontecendo, mas mesmo que uma mulher tenha que elevar uma bexiga, ou colocar uma tela, ou tenha que ser medicada, a fisioterapia nunca vai ser tempo perdido, né? Porque tem um cocô ali perto, tem um fiofó, tem um sexo, às vezes assim, ó, às vezes aquele profissional tá só preocupado com a incontinência urinária, mas tem um conjunto todo, essa vagina, essa vulva tem uma história, né? Essa mulher tem uma vida, tem um parceiro, e a gente tem que olhar isso com amor e carinho, né? A região íntima. Então, sempre digo, conversa, explica, né? Qualquer coisa, vamos investigar. E quanta coisa às vezes a gente deixa passar achando que é normal, né? Ah, dói um pouquinho aqui, mas sei lá, talvez eu não tô fazendo direito, ou talvez com todo... Porque às vezes a gente Até não conversa com outras por falta de pessoas. conversa, né? E, Acho que sei lá, todo com a mundo Graça sente também deve ser isso. assim, deixa quieto. É. Vai lá acompanhar. Não é bem assim, às vezes, né? Às vezes tá no início, né? Mas se não tratar, vai piorar. Às vezes você já tá dando uma escapada, não é que a tua região íntima não é boa, mas ela tá dando uma falhada de vez em quando, né? Então, assim, o bom é lá olhar, porque dependendo se já tá vazando. Imagina daqui 10 anos, né? Quem sabe vai piorar, então já dá uma olhada. Tem mulher que tem que operar, sim, tá, gente? Tem bexiga que cai, sim, tem que operar, tem que pôr fita, tem que pôr tela, tem que operar, tem que pôr no lugar. Órgão fora do lugar não vai trabalhar bem. Então, por isso que eu digo, a cirurgia caminha de mão dada com a fisioterapia. Mesmo que tenha que operar, vai lá fazer fisioterapia. Vamos lá treinar isso aí. Porque às vezes, assim, cai de novo, né? Ou cai o vizinho, né? Então, outra cirurgia, né? Não dá pra, às vezes, botar uma tela em cima de uma tela, de uma outra tela. Então, a gente tem que ter uma consciência aí, né? Então, mesmo que seja cirúrgico, o ideal é, sim, você fazer um treinamento daquela região ali, né? Quebrou o braço, vai lá fazer fisioterapia para aquele braço voltar a funcionar melhor. O fisioterapeuta pélvico, ele olha a função daquilo ali, né? Para que serve aquilo ali? Ah, fazer xixi, fazer cocô, namorar, né? Vamos atrás da função. Isso aí. Bom. A gente se emocionou aqui, passou mais de 1 hora de papo. Teria muito mais horas de papo. Ô, Mari, antes de encerrar, eu fiquei curiosa numa pergunta que a gente não te fez. Tu tá há 20 anos trabalhando com isso. Como era 20 anos atrás? Porque, assim, 20 anos atrás não dava pra, né? Botar as pepecas na mesa não dava 20 anos atrás, né, Mari? Gente, há 20 anos atrás, às vezes eu não podia nem encostar direito. Né? Tu só olhava assim, olha, acho que tá... Sim, eu até trouxe uma vulva bem fofinha, porque agora a gente tem feito preenchimento aqui dos lábios, né? Porque uma das queixas das mulheres é que ela fica mais frouxa, que ela fica mais, né, murcha, né? Então a gente tem um colágeno ali, tem os lábios ali também, pra gente melhorar, né? Assim, claro que a beleza íntima vai muito de cada pessoa, né? Todas as vulvas são bonitas e o importante é que elas funcionem. Mas há anos atrás era difícil, tá? Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui, a gente ia falar baixinho que era fisioterapeuta pélvica. Era clandestino, assim. Porque parecia, assim, que era uma safadinha, ou assim, uma fisioterapeuta safadinha, ou às vezes, assim, a mocinha do pompoarismo. Assim, te misturaram com um monte de coisa já. Né? Daí eu fui conquistando, né? Fui falando, fui explicando, né? Fui conversando com as secretárias, né? Para que elas também entendessem, né, o que estava acontecendo. Logo tive muitos apoios importantes aqui na cidade, na região. Fui dar aula em Tubarão, fui professora da universidade, né? Então fui dar aula de gineco 1 e 2 para os alunos da Físio. Nasceu a clínica de Tubarão, né? A clínica de Tubarão tem 12 anos. Hoje eu também coordeno uma linha íntima oncológica, porque eu trabalho com oncologia, com câncer de bexiga, câncer de útero, né? Toda essa parte, assim, de radioterapia, queimadura íntima e a parte da sexualidade pós-câncer, né? Então, a linha íntima da Genitale também surgiu para mulheres alérgicas,
né? Se a mulher tem uma intolerância ao glúten, tem que cuidar, porque muitos produtos têm glúten, né? Então, inclusive lá embaixo também. E tudo isso foi passando em 20 anos. Assim, nem acredito que já passou 20 anos, tá? É igual a criança que fez 3 anos, piscou, fez 3 anos. Piscou, fez 20. Eu fico muito feliz, assim, de ver novas fisioterapeutas pélvicas surgindo, né? Muitas já passaram pela minha clínica também, fico bem feliz, porque foi aquele empurrãozinho, assim, que às vezes eu precisei dar para aquela pessoa seguir nessa área, porque é muito bonito, né? A área pélvica é muito bonita. E é cheia de mistérios também, né? Cheia de dificuldades, às vezes até que você consegue, né? Colocar na cabeça daquela pessoa que aquilo ali faz parte do dia a dia, que é qualidade de vida, né? Mas no início foi difícil. Algumas coisas nem existiam, assim, alguns tipos de tratamentos hoje são mais modernos, são, né? A gente, para massagear, para fazer uma liberação, uma terapia manual, a gente tinha um pouco de receio de encostar, né, nessa região, até para a pessoa não se sentir abusada, nem se sentir, assim, violada na sua intimidade, né? Ou de travar, né? Isso. Então, a gente eu, na verdade, sempre tratei com muito amor e carinho essa região íntima, porque no momento que a pessoa vem ali e ela tem que se entregar nas tuas mãos para melhorar uma questão íntima, a gente tem que tratar ela com cuidado, né? Com muito amor, assim, porque ela já vai ter que fazer 10 sessões, 5 sessões, ela vai ter que gostar daquilo ali, né? Então, para poder ir lá, né, fazer, né? Porque é um saco tirar a roupa, às vezes, né? Colocar um choque, alguma coisa assim, um calor. Mas elas, no momento que elas entendem o propósito, né? Elas topam. Então, hoje tá mais fácil. Hoje tá... Que bom que os tabus né? foram sendo quebrados, né? Aos pouquinhos, pouquinhos. Ô Mari, e aonde que as pessoas te encontram, né? Nas redes sociais, aqui na clínica, aqui também da nossa região? Como é que... Onde elas te encontram? Elas encontram na clínica de Criciúma, na frente de São João Batista, né? Lá em Tubarão, bem pertinho ali da Casa do Doce, lá na Vila Moema. E tem a rede da Inticlean no Instagram, que é a Inticlean Físio. Quem quiser conversar direto comigo, às vezes quer mandar uma dúvida, uma pergunta, pode ir lá no Marielle Fisiopélvica. E aí tem os telefones das clínicas também. E aqui no Papo de Mãe a gente pode criar alguma coisa para esse pessoal aqui, né? Tô aqui com muitas ideias. A gente tem aqui um QR Code que tá passando na tela já durante o programa, né? Então, eles vão poder encontrar a Mari também nesse QR Code. A gente vai direcionar para as redes da Mari, para onde a Mari, né, decidir ali para encontrar vocês, para conversar com vocês também sobre isso, as mamães, né, que estão precisando. E tem muito conteúdo legal também nas tuas redes, né, Mari? Bastante dúvidas sendo tiradas, ali, né? Uhum. Eu sempre digo assim que eu não consigo, às vezes, fazer um vídeo muito engraçado ou brincando com o assunto, porque eu acho o assunto sério, tá, gente? Uhum. Então, assim, às vezes quando o marketing, quando surgiu essa coisa de Instagram, porque eu não tinha Instagram quando eu comecei a minha profissão, imagina. né? Então, a gente não tinha Facebook, não tinha, né? Eu tenho 44 anos, né, gente? Então, assim, a gente não tinha como fazer vídeos, né? Eu acho o máximo quando as novas fisioterapeutas conseguem levar isso, porque o Insta acaba espalhando a informação. Mas eu não gosto, às vezes, quando brinca com o assunto, sabe? Porque região íntima é assunto sério, né? Mas, às vezes, numa brincadeira, toca o coração da pessoa, a pessoa vai lá e faz o tratamento, né? Se identifica, né? Se identifica, é. Então, na rede social tem muita coisa que as pessoas já podem dar uma olhada, né? Às vezes, tratar pela rede social, eu acho um pouco também complicado. Porque tem coisas lá que, às vezes, é boa para uma, mas não é boa para outra, né? Então, às vezes, o legal é ir lá. Às vezes as pessoas acham que estão contraindo, não estão contraindo nada, né? A gente olha assim, eu sei contrair, e tu olha, ela nem mexe, né? Ela tá piscando o olho em cima, né? Então eu digo, opa, peraí, vamos focar aqui embaixo, né? Então, nada melhor do que uma boa avaliação, uma boa conversa, né? E falar de tudo, assim, para ver o que a gente pode fazer. Vai lá, desabafar com a Mari. Eu agradeço demais aqui. Mari, obrigada, que delícia. Mas a gente vai inventar aqui um quadro, alguma coisinha pra te trazer sempre. Eu também acho, né? acho bem legal.
Vamos pensar. Vamos Vamos abrir uma pensar. O caixinha pessoal de pode dar uma perguntas. ideia aí. Vão dando sugestões pra Vamos gente. abrir caixinha de pergunta ali. O que você quer saber da Mari? A gente não vai te identificar, vai surgir muita coisa. Pode Vai surgir, certeza. Sim, às vezes a minha amiga quer saber, né? Alguma Isso. coisa assim. Ouvir falar. Alguma coisa assim. Porque, gente, não precisa estar se expondo, né? Eu acho que a intimidade tem que ser guardada mesmo, né? Ela tem um charme aí, né? A gente não precisa estar se expondo tanto Sim. assim, né? Eu sempre digo, às vezes quem fala muito não faz nada, né? Faz pouco. Então, eu sempre digo, a intimidade tem que ser preservada, né? Mas às vezes o pessoal tem dúvida, pode perguntar, pode entrar em contato. A gente tem toda uma descrição também, né? Lá na clínica a gente tem uma avaliação lá secreta, conversa, veja os problemas, depois tem os tratamentos. Então, é legal a gente tratar isso assim, com muita dignidade, né? Com certeza. Muito bom. É um assunto sério. como tu Assunto trouxe, né? sério, Um assunto assunto sério. sério. Mari, obrigada. Obrigada, Foi um Mari. prazer te receber aqui. A gente se encontra mais vezes, com certeza. E a gente vocês vão ver a Mari mais vezes aqui no programa também, né? Porque a gente vai tá com a Inticlinic, nossa parceira aqui. Então, vocês vão ver nos próximos programas a Mari aqui participando, né? Dentro da Inticlinic, né? A gente vai estar juntos nessa parceria. Vamos visitar ela lá na clínica. É, na a gente próxima, vai né, dar Mari? Vai. Vamos inventar umas modas, né, É Dé? isso aí, vamos inventar. É isso aí, Grazi. Fechamos. Então tá, fechamos. A gente se vê nas nossas redes sociais. É Já isso. a gente vai abrir caixinha de pergunta lá e conversar bastante por lá, gente. Nossos conteúdos seguem todos os dias. A gente conta um pouquinho da nossa história também, dos nossos filhotes lá também, né? Conta pra gente No o que Pode vocês Papo de querem Mãe. assistir da gente, né? Quais os próximos assuntos aqui do programa também que vocês têm interesse de estar assistindo, de estar participando aqui com a gente. Você faz parte aí desse nosso papo gostoso aqui de mãe. Exatamente. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.